Rapaziada, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, meu nome é Cosme Sérgio, e veja, estamos falando da gestão dos estoques. Falamos de previsão de consumo, previsão de demanda, métodos quantitativos, métodos qualitativos. Falamos do gráfico dente de serra, que é o gráfico que avalia os níveis de estoque. E dentro dessa questão de gerenciamento, gestão de estoque adequado, a gente tem que entender também que tem estoques que a gente precisa priorizá-los. Tem determinados estoques que a gente tem que dar uma atenção toda especial. Justamente isso que a gente aborda nesse contexto aí da curva ABC. Então coloca na tela aí, ó, curva ABC, princípio de Pareto ou gráfico 80-20. Você vê no eixo X, que é o eixo de baixo, os produtos. No eixo Y, você tem a demanda. Veja que no eixo X, você tem o produto A, produto B, produto C. Né? E veja que lá em cima você tem, né, 80%, 100%. Daqui a pouco a gente vai dar uma explicação para você, baseado nessa curva ABC, ou princípio de Pareto. A gente vai explicar isso para você. Antes disso, fecha aqui em mim. Curva ABC, ou princípio de Pareto, ou gráfico 80-20. Tudo bem? Todos termos sinônimos. Eu vou colocar um conceito que a gente aplica à administração de materiais, tá? Mas quando a gente fala de gráfico, curva ABC, gráfico de Pareto ou gráfico 80-20, a gente também usa em outros contextos. Mas o curva ABC, gráfico 80-20, é uma curva, ou se você quiser um gráfico, que avalia de forma decrescente a importância dos estoques. A importância dos estoques. De forma decrescente, do mais importante para o menos importante. O que é isso? Aplicação da curva ABC ao nosso contexto, ao nosso estudo. Né? Curva ABC ou princípio de Pareto? É uma curva ou um gráfico que, né, avalia a importância relativa dos itens de estoque. Dos itens de estoque. Então, dentro do nosso contexto, esses dois conceitos são importantes dentro do nosso contexto. Claro que gráfico 80-20 não é aplicado apenas em administração de materiais. Gráfico 80-20, o princípio de Pareto, a gente não usa só nesse contexto. Não é só nesse contexto que a gente usa esse gráfico. Guarda essa informação, também informação importante, também informação pertinente. A gente usa esse gráfico, essa curva em outros contextos também. Tudo bem? Tranquilo? Sem dificuldade? Volta no slide lá para a gente ver o texto. Próximo. Olha que coisa interessante. Vilfredo Pareto, o economista italiano, definiu o princípio de que os valores majoritários, 80% do seu valor em um determinado grupo, são decorrentes de uma parcela relativamente pequena de alguns de seus componentes, 20% do seu número. Por exemplo, 20%, 80% dos problemas de uma empresa são causados por 20% dos produtos. Ou, se você quiser, né, a gente pode falar também o contrário. 80% das soluções, 20% dos produtos que a gente tem. 80% do lucro, 20% dos produtos. Na prática, se deu o princípio de nome ou técnica ou regra de 80-20, à sua direita aí. Para ele, 80% de problemas é constituído por apenas 20% de eventos causadores. O princípio de Pareto é um meio de comparação que permite analisar grupos de dados ou de problemas e verificar onde estão os mais importantes e prioritários. Os mais importantes e prioritários. Fecha aqui em mim. Eu quero pegar esse gráfico, essa curva ABC,
ou princípio de Pareto, e eu quero aplicar dentro do nosso estudo de administração de materiais. Esse eixo X, eu vou chamar de quantidade. Esse eixo Y aqui, ó, eu vou colocar aqui ou percentual de faturamento ou percentual de investimento. Percentual de faturamento ou percentual de investimento. Ó, aqui é o zero. Então, aqui eu tenho o item A, nós temos aqui o item B, aqui nós temos o item C. Veja que o A é o que vende menos. O A é o que vende menos. Volta no gráfico lá. O A, a gente vai ver que vende 20%. O A é o que vende 20%, né? Mais o A e o B juntos, vai mais 30%. Ou seja, os dois juntos vendem 50%. E o C sozinho vende mais 50%, que vai totalizar 100%. Tudo bem? Fecha aqui para mostrar para você mais uma vez. O A sozinho vende 20% dos produtos. O A e o B, 30%. 20 mais 30, 50%. O C sozinho vende 50%. Só que tem um detalhe importantíssimo. O A sozinho gera um faturamento para a empresa de aproximadamente 80%. 80% do faturamento da empresa, 80-20, é relativo ao produto A. Fecha o foco, por favor. É relativo ao produto A. Presta atenção, esse gráfico é um gráfico cumulativo. O A e o B juntos, o A e o B juntos, o A e o B juntos, os dois totalizam 95%. O A, o B e o C juntos, o A, o B e o C juntos totalizam 100% do faturamento, 100% do investimento. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: 20% dos produtos que eu vendo representa 80% do faturamento. 80% dos outros produtos que eu vendo representam só 20%. Assim, a gente constrói a curva ABC ou princípio de Pareto, ou gráfico 80-20. Assim é que a gente faz a construção dessa curva. Está parecendo uma retinha, mas é uma curva, tá? Porque fazer na mão é difícil, mas é uma curvinha. Curva ABC, do jeitinho que está no slide. Professor, curva ABC ou princípio de Pareto. Na prática, em administração de materiais, eu posso usar esse gráfico em outros contextos. Qual a aplicabilidade disso? Antes disso, mais uma vez. Ó, quantidade. O A é o que vende menos. Quanto é que o A vende? 20%. Qual é o faturamento dele? 80% do faturamento da empresa. O A e o B juntos vendem 50% de todos os produtos. 50% de todos os produtos, os dois juntos representam 95% de faturamento. Se o A sozinho é 80, o A e o B juntos dá 95, o A é 15. Concorda comigo? Então, o A representa 80% do faturamento, 80% do investimento. O B, os dois juntos, 50%. Se o A sozinho é 80, A e B não dá 95? Se o A e B dá 95 e o A dá 80, quanto que dá o B? 15%. E o C, A mais B mais C. Se o A e B vendem juntos 95% do faturamento, o C sozinho, né? Aliás, A, B e C dá 100. Se A e B dá 95, quanto que o C representa? 5%. Veja que no meu gráfico, o A está mais próximo do zero, é o que vende menos. O B é o intermediário. O C, em termos quantitativos, é o que vende mais. Em termos quantitativos, é o que vende mais. Só que mesmo mais, lucro desse tamanho. Participação no ganho da empresa, pequenininho. Isso que é curva ABC, isso que é gráfico 80-20.
Fechando aqui, eu quero dar um exemplo para você de uma panificadora. Panificadora. Quero dar o exemplo de uma panificadora. Professor, panificadora? É. Você gosta de pão, professor? Gosto. Quero dar o exemplo para você de uma panificadora. Exemplo de uma panificadora. O A representa 80%, né? O B 15% e o C 5%. Quem é na panificadora que é considerado o menos importante em termos de faturamento, é o que vende mais? Vamos colocar alguns aqui? Vende pra caramba, 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 mas o lucro é desse tamanho. Eu estou falando de quem? Do pão. Eu estou falando de quem? Bala. Eu estou falando de quê? Chiclete. Eu estou falando de quê? Cigarro. Vende pra caramba, só que o lucro é pequenininho. Significa dizer, ó, que 50% praticamente dos produtos são esses aí. Posso colocar outros, mas principalmente esses aí. E só geram 5% de faturamento. Significa dizer que no aspecto da curva ABC não é o mais importante. Já o B, ele vai ser um intermediário. Vamos colocar de preto aqui, ó. Intermediário. Quem é o intermediário, professor? 30% que você vende dele e gera um ganho lá de 15%. Quem é o intermediário, professor? Por exemplo, refrigerante. Quem é o intermediário, professor? Leite. Quem é o intermediário, professor? Cerveja. E outros. Esses são os intermediários. Ou seja, 30% do que você vende só gera 15% de ganho de faturamento. Professor, na panificadora, quem é o top? Que vende 20% em termos de unidade, 20% em termos quantitativos vende menos, mas representa 80% do ganho. Professor, quem é, professor? Se você não sabia, fique sabendo agora. Confeitaria e salgados. Confeitaria e salgados. Tudo bem? Significa dizer o quê? Que o produto A, nessa ótica, é o mais importante. Significa dizer que o produto A, ele vai ter uma atenção especial. Um investimento também maior e uma atenção especial dentro dessa ótica do gráfico 80-20. Professor, você quer dizer então que na minha panificadora só vai ter o produto A? Não estou afirmando isso. Vai ter todos. Só que dentro desse contexto, o que você vai ter? Você vai ter uma prioridade para o A. Fecha aqui em mim. O produto C é o que vende mais, que fatura menos. Pão. Você vai deixar faltar pão? Não. Ou seja, em termos de valor financeiro, não é o que fatura mais, mas você precisa dar uma atenção toda especial, porque ele é importante. E quando o cliente vai na panificadora que tem um pão bacana, tem um pão de qualidade, ele compra outros produtos. Então, o pão quentinho é uma forma de você atrair muitos clientes. Moral da história, todos têm importância, só que eu vou dar uma atenção especial para o produto A. Exemplo, camarada chega na panificadora para comprar alguma coisa lá, né? Ele chega na panificadora lá, por exemplo, 9 da noite. Tem pão quente aí? Não. Você quer quantos pães? 10. Pergunta. A empresa, a panificadora, vai fazer uma fornadinha de 10 pães para atender aquele cliente? Claro que não. E se não tiver pão de sal, ele leva outra coisa. Leva um pão doce, leva uma rosquinha e assim sucessivamente. Por outro lado, chega alguém na panificadora 9 horas da noite. Vem cá, eu queria uma torta, um bolo de aniversário para amanhã de manhã. Eu queria 600 de salgado para amanhã de manhã. Eu queria uma tábua de frios, panificadora mais sofisticada, para amanhã de manhã. Eu queria um pão de metro para amanhã de manhã. A galera vai se virar. Vai virar a noite inteira e vai entregar essa encomenda. Porque essa encomenda é o A. Ou seja, é confeitaria e salgado que realmente faz uma panificadora prosperar, faz uma panificadora ir para frente, faz uma panificadora ter sucesso. Na nossa ótica aqui, no nosso exemplo, seria o A, aquilo que teria uma atenção toda especial. Consegue entender? Então, curva ABC, princípio 80-20, ou, né, o gráfico de Pareto, é aquele
que a gente avalia de forma decrescente a importância de cada item de estoque. Ou a gente avalia a importância relativa de cada item de estoque. No nosso contexto, um dos itens vende aproximadamente 20% total, mas gera um faturamento de 80%. Daí o nome gráfico 80-20. Os outros 20% de faturamento, a diferença do 80 para o 100, 80% dos outros produtos. Então, 80% dos outros produtos, que é o B e o C, só vão gerar 20% de faturamento, que é a diferença do 80 para o 100. Gráfico 80-20. Fechando aqui em mim. Fora gráfico dente serra, fora estudo de previsão de consumo ou estudo de previsão de demanda, preciso dar uma atenção toda especial à curva ABC, o princípio de Pareto, para que, de fato, eu possa ter um trabalho feito dentro da gestão de estoques com qualidade, de forma que a gente possa, de fato, ter e priorizar aqueles estoques que, para a empresa, são estoques mais importantes. Lembrando, mais uma vez, gráfico 80-20, o princípio de Pareto, a gente pode usar em outros contextos. A gente pode usar na engenharia. Como Kaoru Ishikawa disse, num outro estudo, que é a gestão de qualidade, o gráfico de Pareto também é uma das 7 ferramentas da qualidade, uma das 7 ferramentas do controle de qualidade. Ou seja, a gente pode usar o gráfico 80-20, curva ABC, o princípio de Pareto, não apenas em administração de materiais, mas a gente pode usar também em outros contextos. Outros contextos, a gente também pode usar este gráfico. Beleza? Fácil, tranquilo? Show de bola, galera!